Para a Europa, a visão de longo prazo são 4 anos, e quando é 4 anos, já é muita coisa. Não tem líderes, de facto, não tem estratégia, dá tiros no pé uns a seguir aos outros, faz uma intervenção no norte da África e o que acontece é que a situação acaba por ficar pior. Faz uma intervenção no Médio Oriente e se não vão lá os Estados Unidos salvar a situação também fica pior. António José Telo é autor de uma vasta obra no campo da história, defesa e relações internacionais. A Vitec esteve à conversa com este professor catedrático que proferiu uma conferência em Angra do Heroísmo para assinalar os 75 anos da chegada dos ingleses à Terceira. Um evento organizado pelo Instituto Histórico que foi precedido pela apresentação de uma mostra de fotografias antigas alusivas ao tema. Como se deu a transição da responsabilidade global da Grã-Bretanha para os Estados Unidos da América e qual o papel dos Açores? É o que vamos saber nas palavras do professor catedrático António José Telo, uma conferência que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo. O maior movimento estratégico, político e militar do século XX deu-se entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América, e os Açores são o símbolo dessa transmissão, conforme explica António José Telo. Agora, claramente, já não era para hidroaviões, como havia já uma base de hidroaviões em Ponta Delgada, mas pequenos hidroaviões, agora era para aviões. E as Lajes é identificado em 1918 como sendo o terreno mais prometedor. O que eu procuro ilustrar é que, de facto, os Açores foram muito importantes nesse processo. Não é um processo rápido, é algo que começa na transição para o século XX, logo em 1898, e se prolonga pelo menos até à Guerra Fria, pelo menos. E, de facto, os Açores, quer na Primeira Guerra, quer sobretudo na Segunda Guerra, são o símbolo dessa transmissão. Ou seja, é uma zona vital do Atlântico, vital sobretudo para os Estados Unidos, mais que para a Inglaterra. É uma zona vital do Atlântico em que a Inglaterra é a primeira a dizer aos Estados Unidos que apoia a sua vinda e que quer a sua vinda. Temos que desconfiar deles. Ora bem, dizer isto em relação aos americanos é francamente irónico, quer dizer, é um povo que já na altura tinha nas notas de dólares uma frase que era "em Deus confiamos". Que eu saiba, Portugal nunca teve essa frase nas notas, no seu papel moeda. E mais do que isso, já na altura e ainda hoje, não ouvimos nenhum discurso importante de um presidente americano que não cite Deus pelo menos 3 vezes. No entanto, Salazar achava que não eram iluminados por Deus, mas pela lâmpada elétrica. É claro que havia razões mais diretas desta desconfiança, mas esta desconfiança era fortíssima
possivelmente ainda mais forte na Primeira República do que no Estado Novo. A Primeira República resiste quanto pode às bases americanas nos Açores. E só cede porque a Inglaterra diz, por acaso até já está negociado, por acaso até já cedemos. Portanto, isto é um ponto de continuidade muito importante. Este professor catedrático proferiu uma conferência em Angra do Heroísmo para assinalar os 75 anos da chegada dos ingleses à Terceira. Foi então em 8 de outubro de 1943 que 3.000 militares britânicos se instalaram na ilha até à vinda dos norte-americanos, 3 anos depois. É um país que organizava há séculos o mundo, que organizava a economia mundial, que tinha os centros da economia mundial e que se apercebe que o seu poder está a enfraquecer, que não consegue cumprir sozinho esse papel e que vai entregando pouco a pouco funções aos Estados Unidos. Portanto, é um caso único porque normalmente a transição entre o domínio mundial dá-se através de uma guerra. Bom, aqui houve de facto várias guerras, mas quem acabou por ser a nova hegemonia foi um aliado da antiga e foi a própria Inglaterra que favoreceu essa transferência. Quer dizer, quem cedeu a base nos Açores aos Estados Unidos foi Londres. O que é curioso é o argumento americano. O argumento americano era que os Açores serviam como uma base secreta dos submarinos alemães que podiam operar nos Estados Unidos. Ora bem, se alguém sabia que isto não tinha qualquer ponta de realidade, era a Royal Navy, era a Marinha Britânica. Os Açores não se viam, nem sequer os famosos barcos de pesca, como uma base secreta para permitir aos submarinos americanos operar nos Estados Unidos. A Inglaterra sabia perfeitamente que isto era falso. Simplesmente os Estados Unidos diziam, não, nós vamos colocar, nomeadamente os nossos destroyers nos Açores, e isto é um ponto para nós essencial. Então a Inglaterra aceitou uma questão muito simples, que na prática foi um negócio relativamente simples. Vocês trazem os vossos destroyers para a Irlanda, que é onde nós precisamos deles, e estabelecem a base nos Açores. Estabeleçam a base. Não me interessa o pretexto, olha, estabeleçam a base à vontade. Falar nos ingleses e nos norte-americanos na Ilha Terceira é falar na base das lajes e em toda uma história que, presentemente, está marcada pela redução do contingente dos Estados Unidos e dos postos de trabalho com ligação direta e indireta à população local. As regras do jogo mudaram e a rota é outra, diz o especialista em História, Defesa e Relações Internacionais. A Rota do Norte será, de facto, o caminho mais curto entre a Ásia e a Europa, ou seja, entre a Ásia e o Atlântico Norte, quer pelo lado da Rússia, quer pelo lado do Canadá, e significa que todo o comércio da Ásia, da China e não só, irá desaguar diretamente no Atlântico Norte. É, inclusive, mais importante que o Suez no século XIX, o que significa que tem um grande impacto e um grande significado. Mas não é só a mudança das regras do jogo, há também uma crise associada. Hoje em dia há também uma crise, há uma crise de descrença, as pessoas no mundo ocidental têm cada vez menos fé e com menos confiança nos seus dirigentes e, portanto, tudo isso se mistura para criar uma mudança de regras de jogo. Portanto, hoje em dia a situação é mais complicada, inclusive, do que era nessa crise de 1914-45, porque é algo mais fundo que está em causa. É, ao fim e ao cabo, um conjunto de níveis que têm que ser reajustados. Agora, uma coisa que é visível, que se nota, que as pessoas já sentiram, penso eu, é que as soluções antigas não funcionam. Que as soluções antigas eventualmente resolveram os problemas do passado, mas não resolvem os problemas do presente. E isso é algo que aprofunda a crise em toda a parte. São tempos de transição, tal como foram durante a Segunda Guerra Mundial. Ter visão de longo prazo é fundamental e parece que hoje a Europa não a tem. Para a Europa, a visão de longo prazo são 4 anos, e quando é 4 anos, já é muita coisa. Não tem líderes, de facto, não tem estratégia, dá tiros no pé uns a seguir aos outros, faz uma intervenção no norte da África e
que acontece é que a situação acaba por ficar pior. Faz uma intervenção no Médio Oriente e se não vão lá aos Estados Unidos salvar a situação também fica pior. Isso nota-se também em relação aos Açores. A cegueira com que a Europa em particular, mas não só, também em parte os Estados Unidos estão a lidar com os Açores, tem muito a ver com isso. A nossa época é uma época ingrata, porque é uma época de mudança muito rápida, mas em que o pensamento está atrasado. O pensamento não acompanha o ritmo da mudança, sobretudo, como eu digo, no Ocidente. O que significa que as pessoas já sabem o que não querem, mas ainda não é claro aquilo que querem. A Conferência Os Açores e a passagem do testemunho foi precedida pela apresentação de uma mostra de fotografias alusivas aos 75 anos da chegada dos britânicos à Terceira. Tratou-se de uma organização do Instituto Histórico da Ilha Terceira que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo. A Ilha Terceira entre o carro de bois e o avião há 75 anos. Por hoje é tudo, o nosso programa estará de regresso amanhã, como é habitual. Até lá.